Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que nada melhor hoje uma formação de DR, prova dos casais, para a gente fazer um acompanhamento na Record. E aí a gente tem várias coisas para pôr em dia, né? Apesar que eu solto um vídeo por dia, às vezes até dois. Mas a gente tem algumas coisas aí para falar a respeito da prova dos casais, que vai passar hoje, que a galera na internet está muito louca. E aí falaram assim, Renan, o que você acha sobre isso? Você acha que é certo? Você acha que é errado? Conseguiram cumprir? Não conseguiram cumprir? A gente vai comentar sobre isso. Não assim profundamente, né? Porque a gente não tem todos os trechos da prova dos casais. A gente consegue conversar isso depois da Record. Mas a respeito do que aconteceu com Jorge, a gente vai estar conversando aqui também. Vamos falar o quê? Desse choro, desse dramalhão de Jorja após a prova dos homens que a Record mostrou pra gente, o Bruno jogando na cara dela, que era muito exagero ela tá fazendo aquilo. A gente vai falar de tudo isso. Aí hoje também o quê? A Débora fazendo estratégia, né, gente? Lembra que eu falei pra vocês no vídeo que a Débora tava tentando fazer uma estratégia, mandar Renata e Leandro? Pois é, ela acabou mudando aí de ideia, porque eles não vão ter tanta força assim pra conseguir mandar Leandro e Renata, a princípio, porque Jorge e Thiago, a princípio, né, que são os casal power da semana, até eles resolverem isso, aí eles parece que vão voltar em Mari e Matheus. Mas aí isso a gente só vai descobrir de noite. Então a gente vai comentar sobre tudo isso que tá acontecendo dentro do Power Couple, tá? Então aproveita esse momento, ó, o botão aqui embaixo, se inscreva no canal, que é super importante, assim você ajuda o criador de conteúdo e não perde nada do que a gente fala aqui no canal. Deixa um like também, porque like é super importante e ajuda o YouTube a entender que você gosta do vídeo, que eu sei que vocês gostam e vêm aqui só pra saber da minha opinião e a gente bater esse papo aqui e entender o que está acontecendo dentro do Power Couple. Pois é, gente, vamos falar um pouco aí do que aconteceu da Georgia. A galera queria saber muito se aconteceu, se não aconteceu, se talvez eles cancelem ou não. Eles queriam muito que fosse cancelada ontem, mas o que acontece, gente? O programa de ontem não era ao vivo, aquilo ali era tudo trechinho que a Adriane já tinha gravado, então não tinha como eles, né, dar essa posição se iam cancelar a prova, se eles iam passar o casal power para a pessoa que ficou em segundo lugar ou coisas do tipo. Quando a galera começou a fazer esse estardalhaço nas redes sociais, puxar os trechozinhos, os videozinhos do que aconteceu, a Adriane com certeza já tinha ido embora, ou sei lá, tava gravando as coisas para deixar pronto para passar no programa ontem à noite. Então talvez hoje, dependendo da posição deles, a gente vai descobrir se acontece ou não. Pois bem, a minha opinião é o seguinte, se realmente tinha que mexer a massa de bolo, aí tá errado, porque se ela falou pra todo mundo, né, até no momento que corta o vídeo ali que tem na internet, e ela fala bem assim, olha, tem que mexer a massa de bolo e colocar na forminha. Se ela reforça isso várias vezes, então isso aí é um erro comum não, é um erro grave, e aí ela tinha que ter visto isso na hora. Tá, tudo bem, não conseguiu ver na hora, ou seja, a pessoa ou ela perde a prova ou eles anulam. Como já aconteceu também com o Mari e Matheus. Lembra uma prova que eles tinham que se equilibrar ali, Mari e Matheus, e aí o Bruno acabou falando porque a Adriane Galisteu acabou pedindo pra Débora repetir e não podia? Aí deram prova completa tanto pra Débora quanto pro Bruno, pra ninguém sair ali, tipo assim, como errado da história, porque foi um erro de produção? Bom, nesse momento também foi um erro de produção, porque eles viram que estava errado ali, caso tinha que mexer. No caso, eles vão passar para o segundo lugar. Eu acho assim, que eu acho que foi um erro de produção, das pessoas verem aquele ali no momento e não ter corrigido. E aí também tem o quê? Pra gente pegar também a Casal Power. Lembra quando Débora foi Casal Power e acabou ali com a Adriane Galisteu mais uma vez? Ela forçou a Débora a acabar falando. A Débora falou assim que tinha a ver, tava votando em Lee Martins e JP porque tinha a ver com o poder, acabar anulando o poder. Pois é, isso foi um erro também do Adriano Galisteu. Inclusive, a Adriane Galisteu pediu desculpa. Falou, olha, desculpa, Débora, eu deveria ter forçado você falar, né? Eu acabei pressionando. Mesmo assim, a produção acabou cancelando o poder ali da Débora e do Bruno. Ou seja, esses erros de produção não tem como passar pano. Então, eu acho, sim, que se for mesmo um erro grave, eles vão ter que rever essa prova e acabar passando para o segundo lugar. Independente de quem for, né, gente? Porque, assim, se fosse também assim, Renato Leandro, Dani e Fábio, ia ser igual. Erro é erro, né, gente? Vamos ver aí qual que vai ser o posicionamento deles dentro da programação de hoje, o que eles vão mostrar pra gente, se realmente era isso que tinha que fazer. Mas pra gente também agora voltar pro assunto vídeo, né, focar mais o que aconteceu, a gente tem que falar assim um pouquinho do tramalhão e o que o Bruno falou pra Thiago e Jorge depois que ela ficou fazendo aquele drama, antes de saber que era casal power, né, gente? Olha só. Então, galera, a história é o seguinte, né? Pra gente começar aqui, vamos só pegar esse trechinho da prova dos homens, que é super importante a gente ressaltar que tem a ver com o Thiago e Jorge, o que vem acontecendo nos últimos dias do programa. Pois bem, lembra que eu falei assim que o Bruno acabou jogando em tom de brincadeira na cara de Jorge, coisas que
ela falou pra Débora antes de ser casal power, antes de assumir, né, no dia da eliminação de Mirella. E aí ele falou no dia do jogo da Discord de domingo agora algumas coisas que a Georgia falou, em tom de brincadeira, mas aquela cutucada em fundos de verdade. Pois é, nessa conversa, o Bruno também resolveu aí jogar algumas coisinhas na cara de Jorge e Thiago, em tom de brincadeira também. Mais um conselho, mas assim, não deixa de ser uma alfinetada para ver se eles acordam, né? Porque eles estavam exagerando um pouco. Isso tudo, é claro, antes deles saberem que era casal power, né? Que aconteceu ontem a prova. Pois bem, depois que eles viram o resultado da prova dos homens, a Georgia foi se isolar no quarto, lembra, né? Ela se isolou, começou a chorar e falou que queria ficar sozinha. E aí a Débora entrou, foi logo atrás e falou assim que foi com uma abelhuda mesmo, que ela disse que se coloca como prioridade para a Georgia, porque ela sente que é uma pessoa muito importante para ela e queria que a Georgia soubesse disso. Ou seja, a Débora se autocoloca nessa posição, às vezes mesmo sendo que a Georgia não a tenha. Vamos supor assim que a Georgia não a tem como prioridade. Por mais que elas estavam afastadas disso, né? Aí também teve uma conversa da Georgia semana passada, que vale a pena a gente lembrar, que a Georgia falou assim que se isolava muito com a Débora no começo do jogo, e isso fez com que a casa fizesse de Georgia um alvo. E aí fica meio contraditório, né? Porque a Georgia falou nos VT, né, sobre essa situação, que ela disse assim que gosta de ficar mais isolada, de, ainda mais quando as coisas não vai bem, que às vezes ela gosta de ficar só com o marido dela. Ou seja, nessa conversa ela estava colocando culpa em Débora, uma culpa que às vezes a Débora nem tinha. Engraçado, né, que quando a gente pega esses trechinhos e a gente relembra o que já aconteceu, a gente vê como as pessoas são muito incoerentes. E aí o que aconteceu? Quando a Jorge estava ali triste, a Débora saiu e depois voltou com o Bruno. Nessa saída aí de Débora, a Jorge falou que queria ficar sozinha, que ela queria ficar mais quietinha, que ela tava triste, né? Ela queria ficar só com o Thiago. Aí o Thiago falou assim: ah, mas você quer que eu faça o quê? Aí eu pergunto pra vocês, gente, por que a Jorge não fala na cara de Débora, olha, eu tô triste, quero ficar sozinha, eu entendo que você tem boas intenções, mas eu prefiro ficar aqui na minha. Obrigado pelo apoio, mas acho que eu vou deitar, vou dormir, tô um pouco estressada, não tô feliz. Alguma coisa do tipo, né? Mas por que a Jorge não fala isso? Porque a Jorge não tem culhão, né? Porque assim, ela fala pro Thiago, o Thiago falou, ah, mas você quer que eu faça o quê? Quer que o Thiago fale? Só que se o Thiago falasse pra Débora que a Georgia não queria, ia ficar uma situação muito ruim. Ou seja, a Débora não tem culhão e também não fala as coisas que quer falar pra Débora. Claro, é um saco? É um saco, mas assim, se você não tá feliz, você tem que falar, né, gente? E aí foi quando o Bruno também volta com a Débora, né, pro quarto, que daí eles foram ali dar uma força, né, já que eles estavam mal. Mesmo a Georgia não querendo, né, gente? Aí nesse momento, em tom de conselho, o Bruno fala pro Thiago e pra Georgia que eles estão exagerando demais, que eles não deveriam estar fazendo esse tempestade em copo d'água, esse drama todo, não tinha por que a Georgia ficar daquele jeito, porque no saldo total do que eles já acumularam no programa, eles estão em segundo, então tipo, eles não iriam para DR com saldo total. Mas também não iria com saldo da semana, até porque eles já estavam na DR, o Bruno e a Débora, porque se eles não ganhassem o casal Fênix, os dois iam pra DR. Então, Thiago e Jorge não iriam de qualquer forma. Aí, claro que Thiago e Jorge conseguiram a prova dos casais, né? Pelo menos até onde a gente sabe. E aí o Bruno falou assim que eles não foram nem pra nenhuma DS. Tipo assim, por que vocês estão fazendo esse drama todo? Vocês nunca foram pra DR. Quem garante que vocês vão essa semana por votação da casa? Eu acho que vocês não vão acabar indo. E aí eles estavam fazendo esse drama todo, né? Mas vocês percebem que Thiago e Jorge eles fazem esse jogo aí de se isolar e depois coloca a culpa nos outros que eles ficaram isolados, sendo que a mesma Jorge ela fala isso ali no VT que ela gosta de ficar mais isolada com o Thiago, não é incoerente? E aí o Thiago falou assim que ela sempre chora depois das provas, sempre fica fazendo esse drama, a gente falou no vídeo de ontem. E aí ontem, mais um dia, ela acabou chorando de novo, fazendo esse drama. Olha como são as coisas, né, gente? Como as pessoas não se olham quando elas fazem, né? Elas só percebem as coisas depois. E aí ontem, com o resultado da prova dos casais, a Jó já tá outra pessoa, já tava dançando, já tava feliz. Ah, normal, né? Quem não ficaria, né? Porque não estaria na DR. Mas também falou que não aguenta mais ficar no programa. Ou eles querem sair, ou eles não querem, gente. Não é muita incoerência? E querendo ou não, gente, o Power Couple está acabando. Tem o quê? 7 casais. Com a eliminação de amanhã, vai sobrar 6 casais. Aí tem a final, ou seja, tem um mês de programa praticamente aí pra gente estar aqui debatendo e conversando. Já tá meio ruim o Power Couple? Já está meio ruim, né? Porque a galera vota com ranço, tira as pessoas que tratam da casa. Enquanto isso, as plantas vão ficando. Aí o que traz de entretenimento pra gente? A gente vem comentar esse choro aí de Thiago e Jorge, esse dramalhão todo. Porque a galera mesmo que estava causando aí no jogo, que nem Medrado, que saiu, que mais, quem saiu? A Mirella Janice não estava causando tanto. Mas a Márcia e Rodbach estava causando aí.
tiraram, aí ficam as plantas, aí fica esse jogo meio morno, né? Daí a Record tem que fazer alguma coisa pra mexer no jogo. Mas assim, pelo menos o Bruno ainda em tom de brincadeira, porque é amigo de Thiago e Jorge, quer dar umas indiretas, né? Joga na cara, tipo, ah, vocês nunca foram pra DR, o que vocês estão fazendo aí? Mas nesse também jogo de incoerência temos o quê? A Débora, né? Porque a Débora quis, né, tentar jogar a Renata e Leandro pra DR, mas parece que não vai conseguir não, porque depois de uma conversa que teve aí com a Jorge e o Thiago, né, que eles são um casal par, parece que Jorge vai votar em Mari Matheus. Mais ou menos. Não sabemos ainda se é também fiel a isso, porque a Débora disse assim que ela às vezes viaja. Pelo menos foi o que a Débora disse que conseguiu entender para JP, né, gente? Bom, aproveita esse momento, ó, botão aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa like no vídeo, porque assim você ajuda o criador de conteúdo e vai nas nossas redes sociais também. Pois é, então vamos falar aí dessa conversinha aí de Débora e JP pra gente entender se é que vai rolar essa votação. Se é que o casal Fênix não vai ser salvo depois dessa prova aí, se vai ser anulada ou não, né, gente? Olha só. Então, gente, quem perdeu o vídeo de ontem, a gente falou assim que Débora tava tentando fazer uma estratégia de mandar Leandro e Renata, que são os casais que nunca tinham ido pra DR, né? Eles em conversa com Dani e Nina. E aí hoje em conversa com o JP, ela, né, tava falando que teve uma conversa séria com o Jorge, que foi lá pra falar com o Jorge, a Jorge acabou soltando isso. Só que assim, ela disse isso pro JP, só que ao mesmo tempo ela falou assim, olha, eu acho que eu entendi que ela vai votar em Mari Matheus. Eu acho que pelas coisas que já aconteceu dentro do jogo. Porque em Renata ela disse que não vota por causa de algumas coisas aqui de fora. Dani e Fábio também não. Então, tipo assim, Nina já está na DR. Eu já, tipo assim, em vocês ela não vota. E aí a Débora falou assim: bom, as únicas pessoas que sobraram foram o Mari e Matheus. E ela disse assim pra mim que tem que focar em uma das pessoas pra votar, pra não irem as três pessoas junto, né? Que ela não queria que fosse a Nina, a Débora e a Ali Martins, né? Junto com eles pra ir os três na DR. Que ela pelo menos tem um senso, né? A Jorge pelo menos tem um senso. Só que daí a Débora falou assim pro JB, bom, pelo menos é o que eu entendi, né? Eu queria que vocês estivessem na conversa pra vocês entenderem, porque às vezes eu também tô viajando. Bom, coitada da Débora, né, gente? Até nisso na conversa ela viaja. Mas pelo menos o que ela entendeu foi isso. Daí foi isso que ela passou pro JP. Aí o JP, assim, falou assim: ah, então pode ser mesmo, porque teve aquele clima, né, que passou na edição de ontem, a princípio, que o Matheus falou bem assim: ah, porque a gente tava com medo de apostar, porque a Jorge acabou tampando com a mão, e aí rolou até um flashback, né? Tampando com a mão na hora que foi apostar, e a Mari não viu quanto que ela ia apostar, e ficou um clima pesado. E aí até a Mari falou bem assim, putz, o Matheus acabou soltando isso ali, eu tentei contornar, mas ficou assim um climão ali entre eu e a Georgia, porque eu queria saber da aposta dele. E aí até o Matheus foi pedir desculpa pro Thiago depois, né? Que ele falou, ah, é porque ficou meio mal, que eu fui falar da sua aposta, que a Mari não conseguiu ver quanto que a Georgia ia apostar em você, mas você entende que é um jogo? Ele, não, claro, eu entendo que é um jogo. Bom, tanto é um jogo que se assim, se a Débora entendeu certo realmente que a Georgia vai votar em Mari Matheus, é um jogo também, né? Talvez seja por causa disso, também por coisas passadas. Olha só para vocês verem com capota. Inclusive até o Matheus tinha dito assim que Jorge e Thiago estavam muito próximos deles, né, nas últimas semanas. Será que já não estão mais, gente? Porque a gente sabe que o Matheus também não é de se confiar, né? Porque ele também faz um jogo sujo com Nina que a gente andou conversando aqui no canal também. E aí nessa conversa aí a Débora reforça que queria votar em Renata e Leandro, né? E aí o JP disse assim que a Renata tem uns comportamentos muito estranhos, que tem um início de amizades muito duvidoso. Pois já no começo do programa, a Renata assim fazia que era amiga de todo mundo, amigo de todo mundo, que eu quero ser sua irmã, que eu quero ser seu amigo. E ele disse assim que isso é tudo um jogo dela para não ser votado. Que é uma coisa que a gente já tinha comentado aqui no canal, né? Que a gente até brincou que parecia muito a VTube, né? Que falava que tinha grande família lá dentro do programa. Inclusive o JP já falou, né? Que a Renata tem uma grande família dentro do programa, justamente para não ser votada. E aí a Débora falou, não sei se isso é verdade, porque assim, eu desde o início do programa, ela nunca me tratou bem, então assim, não sei se ela quer ser amiga de todo mundo, porque ela nunca me tratou bem, ela me tratava normal, mas assim, a ponto de ser amiga igual ela faz com todo mundo, nunca foi. E aí ela até disse assim, você e a Ali Martins, ela também nunca tratou desse jeito, né? Então não é todo mundo, mas é um jogo que ela faz, um jogo esperto, né? O que vocês acham? E aí o JP ainda completa, disse assim que se a Georgia votar em Mari Matheus e não quiserem votar em Renato e Leandro para desempatar alguma coisa que aconteça, de todas as semanas que eles ficaram juntos, eles tiveram umas conversas assim das incoerências de Renata, conversas tanto de Mari Matheus, e se eles não fizerem jogar um jogo mais limpo, aí ia ficar feio para eles, né? Que a galera ia estar vendo esse tipo de comportamentos aí contraditórios, né? Sendo que eles ficavam semanas conversando sobre jogo.
Mas assim, gente, não me surpreende nada a Georgia não querer votar e acabar aí sabonetando, né? Que nem diz o JP. Aí o JP ainda fala bem assim, olha, a gente ficou conversando, né? Falou de tanta coisa que eles fizeram lá dentro. Agora chega e ela querer fugir das coisas que acontecem dentro do jogo, aí vai ficar mais feio pra ela lá fora, que seria aqui, né, no caso. Bom, não sei. Agora eu não tô conseguindo me recordar aí o que exatamente Jorge e JP falavam no quarto junto com Débora e Bruno aí sobre os outros casais. Mas o que ele deu a entender assim que tipo assim, a Jorge falou tanto mal, vamos falar um mal? Falou tanto mal, falou de tanto deles assim, pra chegar agora e falar que não vai votar, fica meio estranho, né? Fica meio contraditório. Pode ser que aconteça, né, gente? Bom, gente, eu vou ficar aqui de plantão. Caso aconteça alguma coisa, a gente vem aqui gravando outro vídeo. Vamos ver como que vai ser essa formação de DR, quem que vai sentar naquele banquinho. Aproveita esse momento, então, ó, se inscreva no canal, botãozinho aqui embaixo, assim vocês não perdem nada do que a gente fala. Vai nas nossas redes também, deixa um like, o like é super importante. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Acho mesmo que esse poder vai ser anulado ou não? Poder não, né? Ou vai ser anulada essa prova ou não, que eu quero saber. Qualquer coisa a gente volta aqui em outro vídeo falando sobre outras coisas do Power Couple, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!